E a minha formação espiritual, ela é tipicamente brasileira, porque eu fui batizado católico, mas aquele católico brasileiro, aquele católico que os pais levavam em benzendeiras, que tinha uma certa ligação com banda, depois com o espiritismo. Então, assim, a parte espiritual sempre acompanha a minha vida e da minha família desde cedo. E, assim, eu sempre tive para mim como algo verdadeiro, como algo que era parte de mim. Tanto que, assim, depois de um tempo eu vi que o catolicismo ele era muito restrito de informações, não explicavam as minhas dúvidas. Aí eu comecei a partir para o espiritismo, kardecismo. Fiz alguns cursos, frequentei bastante e eles me ensinaram toda uma outra vertente espiritual que se agregava muito com a Igreja Católica, até que a Umbanda tem isso, que é o sincretismo. Só que chegou um momento da minha vida que eu verifiquei que não era completo, porque primeiro, tinha certas coisas que não eram respondidas. E segundo, o que sempre me incomodou, por que uma, assim, sobressai as outras? Eu tô numa igreja, ela sempre vai ser mais, assim, verdadeira do que a igreja do próximo. Então, eu vivia entre esses dois mundos, do catolicismo e do espiritismo, tanto que ainda, vez ou outra, ainda frequento, assim, eu gosto, assim, de visitar igrejas quando eu viajo, admiro muito a arquitetura. Aí um casal de amigos trabalhavam comigo, eles fazem parte de uma ordem, me convidaram para assistir algumas palestras e eu percebi que ali, primeiro, todas as religiões eram verdadeiras e igualitárias. E outra, ali eu tinha um aprendizado assim, que complementava religiões que não são comuns no Brasil, como o judaísmo, o islamismo, religiões do Oriente. E depois eu fui vendo que cada uma tem um ponto que se tornou verdadeiro. Então, no final das contas, eu entendi Deus, ele é sempre verdadeiro, mas só que específico para cada povo, porque cada povo tem sua cultura, tem sua crença, tem sua história. Mas todos se complementam e todos são igualitários. Todos, assim, são a luz, se feito de uma maneira perante a Deus. Tá. Legal. E você cresce dentro desse universo extremamente eclético, onde o sincretismo foi permitido, né, de uma forma muito natural. E aí você vai construindo os seus valores, né? Claro. Mas a pergunta, diante de tudo que você narrou, a espiritualidade, então, sempre foi um aspecto muito importante da sua vida. É isso? Sim, foi muito importante, porque nos momentos mais difíceis, sempre vinha aquela voz, aquele conforto, falando, aguenta, o dia de manhã vai ser melhor. Começa a mudar. Esse hábito não vale mais para você. Inicia outro. Muitas vezes vinham através de pessoas amigas, de uma leitura. Muitas vezes era algo interno, que para mim era como se o meu anjo da guarda estivesse falando comigo, falando, tá na hora de mudar, tá na hora de você se recolher, tá na hora de você trabalhar. Tá. Agora, quando a gente pensa em caminhos, né? Família, a família ela sempre tem um papel preponderante na nossa formação, em vários aspectos da nossa vida. Os seus pais, exatamente pela forma que você foi educado, me parece ser pessoas muito abertas no sentido de não trazer uma verdade absoluta e só existe aquela verdade, né? E como que foi essa relação com a sua família, com as suas escolhas? Porque você fez várias escolhas ao longo do seu crescer, né? E essa relação sempre foi tranquila? Sempre foi tranquila, não só comigo, mas como qualquer membro da minha família. Tanto que temos pessoas em várias vertentes, católicas, evangélicos, espiritualistas, temos até alguns ligados a religiões orientais. E assim, como toda família de interior,
importante, assim, por mais que você não concorde com a religião do próximo, tá todo mundo ali na festa de aniversário, falando assim, e não importa. O importante é que, assim, você está bem, você está precisando de algo. Eu acho que esse foi um valor que eu tive na minha casa. Isso que meus pais, que assim vieram de uma simplicidade tamanha, sempre trouxeram para mim e para meus irmãos. Primeiro, estudar. Sempre procuravam colocar a gente nas melhores escolas públicas disponíveis na minha região. Tanto que eu fiz toda a minha formação fundamental e média em escola pública. Depois, só que eu fiz as minhas graduações foram em centros particulares, mas até por opção, que eu poderia ter pleiteado até faculdades públicas. E também a questão do respeito, do valor. Se o outro é diferente, respeito. Você pode não concordar, não gostar, respeito. E também o mais importante é o jeito dele, mas que na hora que está todo mundo reunido, todo mundo tem a mesma direção. Sim. Fabrício,